O doutor Murilo será o apresentador. Bom dia, meu nome é Murilo, eu sou acadêmico do 4º ano de Medicina, Centro Universitário UniRG. Nosso trabalho tem como título o perfil epidemiológico de hipertensão arterial sistêmica e sua associação com idade, sexo e índice de massa corporal. Esses são os autores. Temos no contexto atual que a hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e aumentados de pressão arterial. No panorama nacional, cerca de 28 milhões de adultos vivem com essa doença. Desses 28 milhões, 65.214 estão alocados no estado de Tocantins. Em relação aos fatores de risco para hipertensão arterial, o nosso trabalho levou em consideração idade, gênero e índice de massa corporal. No tocante à idade, existe uma relação direta e linear com a pressão arterial, ocorrendo uma maior prevalência em homens até os 50 anos de idade. Em relação ao índice de massa corporal, temos que, em seus valores elevados, indicativo de excesso de peso, acarreta um maior risco de desenvolver a hipertensão. Em virtude de um menor número de informações sobre hipertensão arterial e sua associação com outros fatores de risco em cidades de pequeno porte, considerou-se oportuno um estudo em Gurupi, sendo que uma cidade no interior do estado de Tocantins. Dessa forma, nosso objetivo foi avaliar a prevalência de hipertensão arterial e sua associação com idade, gênero e índice de massa corporal em uma população assistida durante a campanha de prevenção e combate à hipertensão arterial na cidade de Gurupi, realizada pela Liga do Coração. O nosso estudo foi de cunho descritivo, sendo que para a obtenção de dados utilizou-se um questionário aplicado a 372 voluntários, acompanhado de um termo de consentimento livre esclarecido, tendo a aprovação da Pró-Reitoria de Pesquisa do Centro Universitário UniRG. Esse foi o nosso questionário, que dentre as informações obtidas, o nosso trabalho levou em consideração os dados como idade, sexo, o diagnóstico já de hipertensão, com utilização de medicamentos antihipertensivos, o valor da pressão arterial, peso e altura, para o cálculo do índice de massa corporal. Esse foi nosso termo de consentimento livre esclarecido, em que foi feito duas vias, uma entregue ao entrevistado e outra ao entrevistador. Os nossos critérios de inclusão foram indivíduos maiores de 18 anos, sendo excluídos os questionários preenchidos de forma incorreta e aqueles indivíduos que não se enquadravam no preparo adequado para a aferição da pressão arterial. A pressão arterial foi aferida em 3 locais públicos com diferentes amostras, sendo que para minimizar o erro nas aferições da pressão, houve um preparo apropriado dos indivíduos e um uso de técnica e equipamentos padronizado. Foram considerados hipertensos aqueles indivíduos que apresentavam pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm de mercúrio e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio, em repouso. E também aqueles indivíduos sabidamente hipertensos que faziam utilização regular de medicação antihipertensiva. Em relação ao índice de massa corporal, ele foi calculado segundo a fórmula peso dividido pela altura ao quadrado. Foram considerados indivíduos com excesso de peso, aqueles que apresentavam um índice de massa corporal maior ou igual a 25 kg por metro quadrado, sendo peso e altura avaliados, respectivamente, na balança estadiômetro, modelo CH-110L. Para os dados estatísticos, foi calculado uma odds ratio com índice de confiabilidade de 95%, para verificar uma associação entre idade, gênero, índice de massa corporal e o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial, considerando um P menor que 0,05. Em nossos resultados, obtivemos que do total de 372 indivíduos avaliados, 61% eram do sexo masculino e 39% do sexo feminino. Em relação à pressão arterial, 34% dessa população eram hipertensos. No grupo das mulheres, a gente dividiu em 2 faixas etárias, que é uma primeira de 40 a 59 anos e outra maior ou igual a 60 anos. Ressaltando que os indivíduos entre 40 e 18 anos, que também entraram,
não foram avaliados nessa associação. Então, notou-se uma diferença significativa no grupo das mulheres, que apresentavam uma idade maior do que 60 anos, com relação à hipertensão arterial. No grupo dos homens, também foi feita a mesma divisão, a faixa etária, não observando diferença estatística significativa, possivelmente devido a uma amostra pequena. E por fim, em relação à associação de hipertensão arterial e o índice de massa corporal, também não obtivemos uma diferença estatística significativa, comparando o IMC elevado e adequado em relação a mulheres com hipertensão arterial e homens com hipertensão arterial, possivelmente evidenciado com uma amostra maior. Conclui-se então que houve uma associação entre idade avançada, maior ou igual a 60 anos, e hipertensão arterial no grupo das mulheres. E também verificamos a importância de se realizar campanhas educativas no intuito de informar a população métodos de prevenir a hipertensão arterial, sendo essa um fator de risco modificado para doenças cardiovasculares. Nossa referência. Obrigado. Comentários? Dr. Nelson Siqueira. Mostrando a preocupação também em se avaliar o perfil epidemiológico da população da Gurupi e mostrando realmente a correlação, principalmente de idade e hipertensão, no caso dele está indo mesmo para da amostra, mas isso é uma coisa também generalizada. Eu acho que até o tratamento estatístico que eles deram aí para essa quantidade de amostra, um tratamento até muito bem feito, realmente. Então, parabéns lá. Obrigado. Claro, comentar alguma coisa? Eu achei interessante também o trabalho dele, né? O anterior apresentou mesmo a significância da CC com o sexo, já não teve MC com hipertensão. Foram, né, resultados semelhantes. Existe sempre essa coincidência, né? A circunferência abdominal ela se mostra como um marcador melhor para definição de risco, no caso da hipertensão, e como nós comentamos, para outros fatores também. Né? Tiago, comentar alguma coisa? Alguém na plateia quer fazer alguma pergunta para o Murilo? Não? Ok, eu também não tenho nenhum comentário, quero parabenizar. Eu ia deixar esse comentário no final, mas como o Nelson tocou nesse ponto, eu acho que é pertinente, até porque nós temos 2 minutos, o Murilo foi bem rigoroso com o tempo. Para nós é muito gratificante, como eu falei logo no início, receber um número tão grande de temas livres inscritos, e eu não poderia deixar de parabenizar todo o grupo de Gurupi que tem se dedicado muito ao desenvolvimento de trabalhos, não só de participação, mas também de gerar conhecimentos novos, né, responder perguntas, já que nós vivemos num país onde a maior parte do que nós usamos como conhecimento são dados de literatura internacional. Nós não conhecemos praticamente nada da nossa realidade, e a partir desses trabalhos que vocês fazem e outros, que nós podemos mudar um pouquinho essa realidade. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado. Bom, e o último